Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo. Amém? Meus irmãos, hoje então nós damos continuidade ao tema que nós estamos trabalhando todos os domingos, né? Surpreendidos pela alegria. E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 12. Hoje como um subtema, a oração como reflexo da verdadeira alegria. A oração como reflexo da verdadeira alegria. E nós estamos acostumados a lidar a conectar a nossa felicidade sempre na concretude ou na realização das nossas vontades, sabe? Assim que nós lidamos com a nossa felicidade, com a nossa alegria, com a nossa maneira de ver a vida, muitas vezes, como de uma maneira de ver a vida, da vida que realmente vale a pena ser vivida, da vida onde nós encontramos a verdadeira alegria, a felicidade tão procurada, né, por todos nós, todos os dias, a todos os momentos. Nós ligamos a concretude, a realização verdadeira da nossa vontade. Então é como se fosse mais ou menos assim, uma escala, né? Nós temos a nossa vontade, sobre a nossa vontade nós refletimos na vontade que está no nosso coração, no desejo que está no nosso coração. Aí, ao refletir, nós tomamos uma decisão, segundo a nossa reflexão, e aí então nós temos a nossa vontade realizada. E dessa forma nós temos alegria, dessa forma nós somos felizes. Por quê? Porque é assim que a gente faz. Tanto a nossa reflexão da nossa vontade, quanto a nossa decisão, elas estão em órbita, elas estão girando em torno de algo que nós temos e que se chama desejo, que se chama vontade. Então, no nosso pequeno universo, na nossa pequena Via Láctea, vamos dizer assim, nós temos orbitando em torno do nosso eu, do nosso ego, da nossa vontade, reflexão e decisão, que sempre estarão indo de encontro com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós queremos. Então sempre nós teremos o entendimento que a alegria ela foi alcançada, que a felicidade ela chegou até nós, porque a nossa vontade foi feita. A nossa vontade foi feita. Então eu tenho alegria, então eu tenho felicidade. Mas e quando nós falamos de uma felicidade ou de uma alegria que não gira em torno dessa órbita que se chama a minha vontade e a sua vontade. De uma felicidade que não é escrava daquilo que nós queremos. E que, muitas vezes, contrariando ainda a nossa vontade, mesmo assim, nós podemos encontrar alegria. Nós podemos, no final desse ciclo, encontrar a felicidade, mesmo contrariando aquilo que a gente realmente quer. E o que nos capacita a tomarmos decisão, não segundo o nosso querer? O que nos capacita a cumprir aquilo que, para muita gente, ou para a maioria das pessoas, é loucura. É loucura. Tomar uma decisão contrária ao nosso querer, porque qual é o dilema que nós escutamos todos os dias? Siga o seu coração, siga o seu coração, siga os seus sentimentos, siga a sua vontade. Mas a gente vai descobrir que o reflexo da verdadeira alegria, ela não vai estar circulando em torno da nossa vontade. O que nos capacita a querer? O que nos capacita a nos submetermos a esse tipo de decisão?
de não colocar a nossa reflexão e a nossa decisão escrava da nossa vontade, mas de uma vontade que é externa à nossa. De uma vontade que não está no nosso coração agora. E para isso eu quero ler esse texto com os irmãos. Capítulo de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Até aqui. Jesus tomou decisão. Jesus fez uma escolha. E assim é com a gente. A todo momento, nós precisamos tomar decisão. A todo momento, nós estamos sendo submetidos a realizar escolha. E sabe por que é assim, meus irmãos? É assim porque Deus nos colocou sobre algo que nós chamamos de tempo. Nós estamos submetidos ao tempo. E se nós estamos submetidos ao tempo, nós precisamos dar conta do tempo. Nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos decidir, porque o tempo está passando. E nós precisamos dar conta desse tempo. E sempre quando nós damos conta desse tempo, nós também estamos dando conta da nossa própria história. Porque se nós não decidirmos, se nós não escolhermos, nós também estaremos tomando uma decisão. E é a decisão de não decidir, é a decisão de não escolher. E Jesus passa por essa mesma inquietação que nós passamos todos os dias. De dar conta do tempo, de dar conta da nossa história, dessa inquietação que nós precisamos tomar decisão, dessa inquietação que nós passamos todos os dias. Porque, olha só Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor da história, Ele é o dono da história, Jesus é o dono do tempo. Jesus é quem tem o princípio e o fim nas suas mãos, mas quando a gente olha para a história de Cristo, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, que entra na história da humanidade, se encarna o homem, Jesus de Nazaré, e ele entra no tempo, e entrando no tempo, Jesus também passa a se submeter à necessidade de onde quer que Jesus esteja, realizando o que for que Jesus esteja realizando, como ele realizou, também se submeter a escolhas. Também se submeter à necessidade de tomar decisão. E desde que Jesus operou 2 milagres, como a gente vai ver desde do começo do capítulo 6, que o milagre do leproso, o milagre do do paralítico, perdão, a gente vê que os fariseus e as autoridades religiosas, elas começaram a perseguir Jesus. Mas não era perseguir Jesus para que ele fosse preso. É para que ele parasse com a sua pregação, não. O intuito das autoridades religiosas e dos fariseus era perseguir Jesus, para que a vida de Jesus fosse levada a cabo. Eles queriam realmente crucificar Jesus desde o primeiro momento em que eles passaram a perseguir. Então Jesus, ele tinha uma consciência de que além de que ele precisava dar tempo fugiu a palavra, que ele precisava tomar as decisões, dar conta do tempo, era essa a palavra que eu queria, dar conta do tempo. Ele sabia que ele não podia deixar o tempo passar, porque a vida dele era breve. Ele sabia que a vida dele aqui nesse mundo era muito breve, assim como é a vida de todos os homens, de todas as mulheres que estão sobre o tempo. Alguns têm a vida um pouco menos breve, outros mais breve, mas a nossa vida é breve aqui. E nesse breve tempo nós temos a necessidade, meus irmãos, de tomarmos decisões. Mesmo que a gente não queira pensar sobre as nossas decisões, mas se Deus nos colocou sobre a dádiva do tempo, sobre o dom do tempo, nós precisamos decidir e aproveitar o tempo.
e não tomarmos decisões sem pensar. Então nós precisamos responder ao tempo de alguma forma. E nós podemos responder ao tempo de diversas maneiras. E uma dessas formas de responder ao tempo é não pensar, é não refletir, é deixar que as coisas simplesmente vão acontecendo, deixar que as coisas vão tomando o seu rumo, vão encontrando o seu lugar, deixando que a vida vá passando, como aquela música tão conhecida, deixa a vida me levar, vida leva eu. É uma forma da gente, não leva em consideração o meu canto, mas é uma forma da gente decidir sobre o tempo, decidir sobre a história. Ou seja, o tempo muitas vezes nos assombra. O tempo não nos assombra, o tempo não nos coloca medo, o tempo não nos traz muitas inquietações, meus irmãos, fala sério, o tempo nos traz muitos assombros. Nós olhamos para o tempo e nós somos cheios de inquietações por perceber que o tempo está correndo, que o tempo está passando, que os dias estão indo e nós precisamos dar conta desses dias, nós precisamos dar conta do nosso tempo, só que às vezes nós nos tornamos apáticos, nós nos tornamos pacatos e resolvemos não fazer escolhas, como se não fazer escolhas fosse sempre a melhor decisão que nós podemos tomar. Mas eu não sei vocês, quando eu olho para a minha vida, sempre quando eu decidir não fazer uma escolha, foi a pior escolha que eu fiz. Porque foram os piores frutos que eu colhi. Quando eu fui na onda dessa música tão conhecida. Como qualquer um de nós, Jesus tinha que tomar decisões, e ele sabia que a vida dele era breve. E ele precisava tomar algumas decisões, e decisões que não estavam intrinsecamente ligados com a própria vontade dele. Mas Jesus precisava tomar decisões que estavam ligadas com uma vontade superior, com uma vontade transcendente, com uma vontade maior, que é a vontade de Deus Pai, a quem ele veio cumprir, a vontade de Deus Pai, como ele sempre cansou de dizer durante o seu ministério. Ele não veio cumprir a sua própria vontade, mas as vontades de Cristo realizadas estavam sempre diretamente ligadas com a vontade do Pai. E por saber que o seu tempo era breve, ele precisava decidir o mais rápido possível e agir na mesma característica, na mesma intensidade, no mesmo nível que a vontade do Pai exigia que Jesus decidisse. Jesus precisava estabelecer não só os próximos passos do seu próprio ministério, mas ao decidir e fazer as suas escolhas, Jesus estava dando continuidade aos próximos passos do plano redentivo de Deus, para toda a humanidade, do plano redentivo de Deus, para toda a redenção, não só da humanidade, mas de todo um universo que está abatido, que está manchado, que está caído em seu próprio pecado. E como que Jesus faz isso? Como que Jesus faz isso? Ele faz de uma maneira em que ele não se prende à pressão do tempo. Jesus não se prende à pressão do tempo. Jesus ele não se torna apático. Jesus não é passivo, mas ele é ativo em relação ao tempo. E aí surge aquela grande, ou talvez surja a grande questão na nossa mente: tudo bem, eu sei que todos os dias o tempo está passando, eu vejo isso, tantos anos da minha vida se passaram e eu já desperdicei, eu vejo isso também. Eu sei que todos os dias eu preciso ter decisões, eu sei que todos os dias chegam problemas para mim resolver, eu preciso me posicionar, eu preciso tomar decisões, mas a questão não é o que me assombra, o que me assusta, não é o fato que eu preciso tomar decisões, mas se as decisões que eu vou tomar são decisões corretas. Se as decisões que eu vou tomar não são decisões que eu vou passar o resto da minha vida colhendo frutos negativos dessas decisões que eu tomo hoje. Porque se nós tomarmos decisões erradas, pode ser que nós vamos passar o resto da nossa história
tendo a companhia, ou tendo como nossa companheira íntima, a infelicidade. E o texto que nós lemos, né, nos ensina que Jesus tomou decisão, e não somente que Ele tomou decisão, mas qual foi a maneira que Jesus tomou decisão? Qual foi o critério que Jesus utilizou para tomar uma decisão correta? E olha que interessante, né, os detalhes do texto. O que Lucas vai trazer para a gente? Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e Jesus passa a noite inteira orando. Diferente dos outros evangelistas, Lucas ele registra isso no seu texto. Jesus passou a noite inteira, a madrugada inteira orando. Lucas faz questão de dizer isso. E Jesus toma então essa decisão diante de um momento intenso de oração. Não são apenas alguns instantes. É um momento intenso que o leva a uma madrugada inteira de oração. E no outro dia, então ele procura os discípulos para comunicar a sua decisão. De manhã ele procura os discípulos, aqueles que viriam a ser os seus apóstolos, e ele comunica a sua decisão. Então esse texto nos mostra qual que é o critério, qual é o início, qual é o ponto de partida de Jesus para tomar a decisão, que é a oração. Jesus orou. Ou seja, em outras palavras, a decisão correta não depende quando nós começamos, mas depende de como nós começamos a tomar as decisões na nossa vida. E a oração, então, meus irmãos, deve ser esse ponto de partida de qualquer decisão que visa ser correta. Mas aí surge, ou pode surgir, uma outra pergunta: que tipo de oração? Será que é um tipo de oração diferente? Algum tipo de oração peculiar? Algum tipo de oração especial? Por que essa oração é uma oração peculiar de Jesus, voltada para a questão da decisão? E aí quando nós olhamos o verso 12, a gente vê que essa oração apresenta uma necessidade, que é a necessidade da antecipação. É a oração que vem antes de tudo, que está na necessidade da antecipação em se tomar a decisão. E em geral, quando nós precisamos tomar uma decisão, nós não somos bobos nem nada, não é? O que a gente faz quando a gente precisa tomar uma decisão? Nós refletimos, não é verdade? Ou pelo menos a gente tenta refletir um pouco. A gente tenta pensar um pouco sobre aquela decisão que nós vamos tomar. Nós calculamos, nós medimos, nós vimos a lógica, se tem lógica, se não tem lógica, né? Porque nós somos seres racionais. E aí nós vamos também para Provérbios 19:2, e lá em Provérbios nós vamos encontrar que Salomão fala: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Mas a grande questão está na gente decidir, não talvez em segundo a nossa lógica, não talvez em segundo a nossa matemática, mas em decidirmos segundo a vontade de Deus, em decidirmos segundo os pensamentos de Deus, e não apenas uma reflexão independente da vontade, independente dos pensamentos de Deus. Então aquele que quer tomar uma decisão segundo os pensamentos ou a vontade de Deus, antes mesmo de pensar, antes mesmo de refletir, o que a gente faz? A gente ora. A gente ora. Talvez não uma madrugada inteira, não uma noite inteira, mas a gente ora o necessário. A prudência do cristão não está marcada na reflexão, no pensar, no ver a lógica antes da ação. Porque esse sempre vai nos parecer o modo mais prudente de agir. O modo mais prudente a ser dado antes de tomar qualquer decisão, porque nós somos seres racionais. Nós somos esses seres lógicos, né, que gostam de comparar todas as coisas, que gostam de ver se realmente faz sentido a decisão com a escolha, com a reflexão que eu tenho que tomar. Nós vamos calcular, então nós vamos ver, será que isso é o fato? Será que é assim que eu tenho que escolher? Mas a questão é que nós somos cristãos.
Nós somos cristãos. Eu não estou falando que que nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos este mundo também, embora pertencemos a uma pátria superior. Mas nós somos cristãos, e cristãos não se movem pelo óbvio. Cristãos não se movem pelo óbvio. Mas Jesus também não está ensinando para a gente que nós temos que jogar a nossa razão fora. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus não está dizendo para a gente que nós não temos que pensar, que nós não temos que refletir, que nós temos que pegar aquele Provérbios de Salomão e descartar também da nossa forma de tomar escolhas. Não, sabe? Mas o que Jesus está querendo nos mostrar com esse ato antecipado dele é que não é suficiente pensar. Não é suficiente apenas refletir. De que é necessário também que nós passemos a orar, antes mesmo de pensar, antes mesmo de refletir, e aí tomarmos a nossa decisão. E isso significa, meus irmãos, que a primeira coisa que interessa para a gente é o ato de obedecer. Aí nós nos submetemos à vontade de Deus, nós obedecemos. Mas se você é senhor de si mesmo, e não precisa prestar contas a ninguém, então o puro pensamento basta. A reflexão pura basta. Mas isso também não significa que você tem o pensamento livre, que você tem a reflexão livre, porque tanto o teu pensamento quanto a tua reflexão vão estar escravos daquela escala que a gente viu antes, daquela órbita, de uma reflexão e de uma decisão que vão estar orbitando ou girando em torno da sua vontade, do seu eu. Mas é isso que a Bíblia nos diz, que nós não somos livres para tomar as nossas decisões. Ou nós somos escravos do nosso ego, ou nós somos escravos de Deus. Ou nós nos submetemos a Deus. E se você é submisso a Deus, isso quer dizer que você não é escravo de si mesmo ou do tempo, mas de algo muito maior que controla o tempo. De algo que criou o tempo, que tem o tempo nas suas mãos. Então a oração te tira desse desespero do tempo e te tira as inquietações que o tempo traz, de ver a tua história passando, e te torna escravo de Deus. E isso é bom porque você estará prestando contas ao Senhor do tempo. Só depois de um início em Deus, nós vamos ter a sobriedade, sabe, e o entendimento para tomar as nossas decisões. Mas aí pode surgir uma outra pergunta. Qual é a decisão correta? Qual que é a decisão certa que eu tomo para ir de encontro com a minha felicidade? Para ir de encontro com a minha alegria? Mesmo não me curvando com a minha vontade, então qual é a decisão certa se eu não preciso ouvir o meu coração? E se eu não tenho que ouvir o meu coração? Se eu não sou submisso ao meu coração? Porque a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem, corrupto é o coração do homem, desesperadamente mau é o coração do homem. Que tipo de decisão? A decisão certa é nós orarmos a Deus. É orarmos a Deus, é uma oração que se curva a Deus. E não é uma oração que se curva à minha própria vontade, à sua própria vontade. Porque se nós olharmos para as igrejas estão cheias de pessoas que têm orações fervorosas. Cheias de pessoas que oram em nome de Deus, mas que são orações egocêntricas. Orações onde o eu está no centro e Deus gira em torno do seu eu. Que pedem para que esse Deus acredite no meu potencial, no seu potencial, para que esse Deus endosse o nosso projeto, para que esse Deus acredite na minha capacidade, na sua capacidade, e para que esse Deus, muitas vezes, endosse o nosso pecado. É o tipo de oração conhecido como a oração forte no nosso tempo. Que é a oração que tenta manipular os poderes de Deus e fazer com que os poderes de Deus haja ao seu favor. Isso é um tipo de religião que coloca Deus de joelhos, que coloca Deus em submissão, que coloca Deus em obediência.
e não o contrário. É uma religião que marca um encontro com Deus. Marca o encontro com Deus e não mais o culto a Deus. É o encontro onde nós esperamos com toda a fé do mundo, esse encontro com Deus, onde esse Deus vai estar ali, disponível só para mim, sentado na sua cadeirinha, pronto para me ouvir, para que eu faça os meus pedidos e Ele então pode me servir. Ou seja, é amor próprio envolvido. E quando nós temos amor próprio envolvido, nós temos um grande problema, porque o maior problema da humanidade hoje é que a humanidade se ama demais. E no fato da humanidade se amar demais, nós vemos os passos que ela está dando. Ela não encontra mais caminho. O tempo passa, as decisões chegam à porta, e é difícil de tomar a decisão. A decisão precisa iniciar com a oração, por quê? Porque ela não vai revelar apenas as nossas necessidades, mas a oração ela revela algo muito peculiar de cada um de nós. A oração, ela revela a nossa formação de caráter espiritual. Como o nosso caráter espiritual está sendo formado. E nós transparecemos disso totalmente com a oração. Mas a oração a Deus, não a oração que é egocêntrica, não a oração que nós colocamos o nosso ego no centro, mas aquela que busca a glória de Deus, e não a nossa satisfação, e parece até algo contraditório, buscar a glória de Deus e não a nossa satisfação. Mas quando nós vamos para as Escrituras, é algo muito interessante que a gente encontra nas Escrituras, é que quanto mais nós estamos envolvidos com a glória de Deus, e isso na oração, por meio da oração, quanto mais nós nos envolvemos com a glória de Deus, querendo realizar a sua vontade, o seu querer, e a partir disso tomarmos as nossas decisões, mais nós estaremos satisfeitos. Mais nós encontraremos essa alegria, mais nós encontraremos todos os dias o contentamento que nós procuramos para as nossas vidas. E que nós teimamos sempre em tomar as nossas decisões, não como um reflexo da oração, mas como um reflexo do nosso puro pensamento, da nossa pura reflexão, sem nos submetermos à vontade de Deus. A oração que ela é teocêntrica, ou seja, a oração que tem Deus no centro e não a nossa vontade, é aquela que ela é a oração de inconformidade. Uma oração de inconformidade com a realidade. Ou seja, é uma oração que, com a inconformidade, ela demonstra total desinteresse pelas coisas do mundo. Porque a nossa satisfação nunca vai poder ser encontrada nas coisas do mundo. A oração centrada em Deus não é uma oração de conformação, mas é uma oração de conversão. Ou seja, não é uma oração que está em luta com Deus, mas é uma oração que é vencida por Deus. É uma oração que é submetida a Deus. E sabe quando que o cristão vence na oração? O cristão ele vence na oração quando ele é vencido por Deus. Aí ele encontra o caminho para a verdadeira reflexão que vai levar à sua decisão. Porque a oração não é o meio pelo qual nós colocamos Deus de joelhos, mas é o meio pelo qual Deus nos recebe de joelhos diante dele. Ele converte a nossa oração centrada no ego em uma oração centrada em si mesmo. E então, e só então nós tomaremos a decisão correta, que é uma oração, é escolha, pela vontade de Deus, e não a nossa. E aí nesse ciclo, meus irmãos, a gente encontra a alegria, que a gente tanto procura, que a gente quer tanto ser surpreendido. Sabe, nesse ciclo nós encontramos a felicidade, porque nós não vamos tomar decisões pautadas naquilo que nós achamos, segundo a nossa lógica, segundo os nossos cálculos, mas a gente vai tomar uma decisão segundo a vontade daquele que nos criou,
daquele que nos conhece melhor do que a nós mesmos. E mesmo que a decisão contrarie a nossa vontade, mesmo que a decisão não seja como a gente gostaria, né, que ela fosse, nós vamos encontrar alegria. Nós vamos encontrar alegria, mesmo contrariados. É difícil encontrar alegria quando nós somos contrariados? Não. Quando nós somos contrariados por Deus e nós tomamos a decisão segundo a vontade dEle, mesmo contrariados, nós encontramos alegria, porque, como eu disse antes, nós não estamos envolvidos com a nossa própria promoção, mas com a glória de Deus. E à medida que nós nos envolvemos com a glória de Deus, à medida que nós encontramos a nossa satisfação. E aí no verso 13 a 16, nós vamos ver que Jesus escolhe todos os seus discípulos. Ou seja, Jesus escolhe os 12 discípulos. Homens que amanhã iriam se tornar apóstolos de Jesus, se envolver com a glória de Deus e encontrar satisfação morrendo pela causa de Cristo. Quer contrariedade maior do que essa? Mas, quando a gente olha para a decisão de Cristo, a gente vê que Ele precisou de confiança. Aonde que Cristo encontrou confiança? Naqueles homens? Não, não foi naqueles homens. Cristo encontra confiança em Deus. Porque Cristo está lidando com o fato de que Ele está escolhendo pessoas que vão realizar os próximos passos do plano redentivo de Deus, do plano de salvação de Deus para a humanidade. Mas algo interessante é que Jesus não escolhe aqueles homens olhando para aquilo que eles são agora, mas Ele olha para aqueles homens com os olhos de Deus, naquilo que aqueles homens iriam ser amanhã, como eles foram esses homens que Jesus esperava que eles fossem. Jesus olha para essas pessoas como nós deveríamos olhar para a nossa esposa, para o nosso marido, né? Não como são agora, mas como eles vão ser amanhã. Como naquilo que Deus está formando neles, não para agora, mas para o amanhã. Para essas pessoas que estão encarando o tempo, a história junto com a gente, e tomando decisão, fazendo escolhas junto com a gente. Não é? E é isso que apenas a nossa reflexão, o nosso pensamento e a nossa decisão não são capazes de detectar. Nós não somos capazes de ver as coisas como elas serão. Nós só conseguimos ver as coisas como elas são agora. E isso é a nossa treva. Isso é a nossa escuridão. E essa é a nossa inquietação. Porque nós só conseguimos tomar as nossas decisões segundo aquilo que a gente vê como as coisas são agora. E Jesus não pode olhar para esses discípulos, Ele não olha para esses discípulos como eles são agora, mas Ele olha para esses discípulos para aquilo que eles se tornarão, e para isso é preciso confiança. É a confiança que Deus dá naquelas decisões que são improváveis, de caminhos que quando a gente olha, a gente não encontra nada de bom para tirar de um caminho tão improvável, né? Nós não encontramos uma luz para tirar de um caminho tão improvável, nós olhamos e não conseguimos tirar nada de bom de lá. E é assim que Jesus escolhe esses homens, como homens que eram pescadores, homens que eram incultos, homens que eram iletrados, homens que quando a gente olha para essa lista de discípulos, de apóstolos que Jesus escolheu, e a gente fala: Jesus, você está louco. Onde está a sua prudência em escolher homens como o Senhor escolheu? Porque, olha só, uma lista que começa com Pedro e termina com Judas, pode sair algo bom? Pelo menos naquele momento a gente não via nada disso. Homens que eram céticos, ingênuos, homens traidores, o que Jesus viu nesses homens? Um era zelote, o outro era publicano, né? É a direita e a esquerda jogando no mesmo time. Como que isso pode dar certo num grupo de discípulos de Cristo, de apóstolos de Cristo? E na verdade, meus irmãos, essa é a pergunta que nós precisamos fazer a nosso respeito. Por que eu?
Por que eu, na minha incapacidade? Por que eu no meu pecado? Por que eu nas minhas fraquezas? Por que eu nas minhas falhas? Por que eu, Senhor? Isso só pode dar errado. Que loucura é essa que o Senhor tem? Eu acho que o Senhor não está muito centrado na sua decisão. Isso, meus irmãos, é um milagre, não é? Nós chegamos à conclusão de que é um milagre, de que a igreja é um milagre, porque são pessoas diferentes, de diferentes culturas, de diferentes raças, mas que são unidas no mesmo propósito: se envolver com a glória de Deus, se envolver com o anúncio do Evangelho, se envolver com a causa de Cristo. E essa confiança que Jesus nos ensina na oração, é que Ele nos escolhe baseados não naquilo que nós somos agora, mas naquilo que Deus está formando na gente, naquilo que Deus está formando na gente à medida que nós vamos tomando escolhas, que nós vamos decidindo, que nós vamos olhando para a nossa história, à medida que nós temos que dar conta do tempo, e à medida que nós temos que nos submeter à sua vontade, através da oração, e nisso encontrar a alegria para a gente tomar decisão, mesmo que contrariados, mesmo que contrário à nossa vontade, mas submetidos à vontade de Deus, assim como foi na vida desses homens. Então, quando nós perguntamos a Deus e pedimos por que eu, sabe qual é a resposta que Deus nos dá? Porque essa é a minha melhor decisão. Eu não tenho outra decisão, essa é a minha melhor decisão. E nós só precisamos confiar, assim como Cristo confiou. E por que será que nós não conseguimos mais fazer o que Jesus fez? Por que nós não conseguimos fazer, talvez como esses discípulos fizeram depois da morte de Judas, do suicídio de Judas, onde ele deixa uma cadeira vazia no meio dos apóstolos, em que eles precisam escolher outros homens, ou um homem para ocupar a cadeira de Judas. Eles não saem simplesmente escolhendo os homens mais proativos da comunidade, que com certeza tinham muitos homens proativos, capacitados, com habilidades para ocupar a cadeira de Judas. Mas o que esses homens fazem antes mesmo de pensar ou de refletir? Eles oram a Deus. E depois da oração, a sorte cai sobre Matias. Matias era a vontade de Deus. É assim que nós precisamos ter confiança para tomar a nossa decisão. A oração é um reflexo da nossa alegria, meus irmãos. É um reflexo da alegria que nós já encontramos em Cristo Jesus. Por que é um reflexo da alegria? Porque é à medida que nós confiamos em Deus, nós tomamos decisões pautadas em uma oração submetida à sua vontade. Então, concluindo, como que você toma as suas decisões? Qual é o ponto de partida para você tomar as suas decisões? Qual é o critério que você utiliza para tomar as suas decisões? Se a sua prática não é de obediência, não é de submissão, sabe, não é de confiança por meio da oração, é preciso rever, porque pode ser não, há alguma coisa de errado. Quem governa a sua vida não é Deus, mas é você ou qualquer um outro ídolo que você construiu na sua vida. E é preciso pedir para que a graça de Deus tire, sabe, as nossas orações da conformidade, dos nossos interesses, da nossa vontade, do nosso ego, e que a graça de Deus coloque as nossas orações em conformidade com a vontade de Deus, em submissão com a vontade de Deus. E aí nós vamos tomar decisões corretas. Como eu disse, não muitas vezes pautados na nossa vontade, mas tranquilos, alegres, encontrando prazer, mesmo sendo contrariados. Na maioria das vezes, quando a gente optar por fazer a vontade de Deus, a gente vai estar sendo contrariado, mas encontrando a alegria, porque nós nos submetemos a Deus. Amém? Que Deus nos dê graça e nos capacite para que essas decisões sejam tomadas dessa maneira. Que Deus abençoe a todos.